um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Telespectadores, bom dia, que vocês tenham um bom dia, uma boa semana. Estou aqui hoje, né? Vou ter uma entrevista muito bonita hoje, mais uma entrevista que vai mexer com a gente, mexer com os nossos corações, mas é a vida, não é isso? Antes eu vou dar um recadinho para vocês. A FEP já começou, né? E vai até domingo no Nova Friburgo Country Club. É bom vocês ir lá dar uma espiadinha, que está muito boa, né? E a festa da cerveja também, que foi transferida por causa do tempo, do mau tempo, né? Então agora começou quinta-feira e vai até domingo. Tem um aniversaria no dia 18, o Júlio Machado, o Julinho, né? O empresário, filho da minha amiga Gilvânia. Então, parabéns, Julinho. Eu vou te dar um abraço pessoalmente, tá bom? Agora eu vou entrevistar uma pessoa. Olha, está todo mundo assim, ao mesmo tempo triste com a ida dele embora de nossa cidade. É o nosso bispo diocesano, Dom Luiz. Dom Luiz, o senhor vai nos deixar, né, Dom Luiz Antônio? Boa tarde. Não, bom dia ainda, bom dia. Bom dia, gratidão por mais uma vez estar aqui. Pois é. Nesses quase 5 anos, eu estive todos os anos. Exato. Para dar uma mensagem de Páscoa, de Natal. Natal e Páscoa. Eu quero agradecer à senhora e a todos os nossos telespectadores, colaboradores dessa TV, esse meio tão importante de comunicação, por esse espaço. De fato, estou partindo. Foi uma surpresa assim, muito grande, né? Mas a gente acolhe o chamado de Deus, o chamado da igreja, o chamado do Papa, para uma nova missão. Nada acontece sem ele, né? Nada acontece. Sim, né? Se Deus permitiu, é porque tem um propósito. Exatamente. Né? A gente não pergunta por quê, para quê. A pergunta Quem sabe que lá o povo estava precisando do senhor. Sim, eu vou substituir um bispo que ficou lá 27 anos. Ah, é? Foi o primeiro bispo da Diocese de Itapetininga, São Paulo. E ele se aposentou agora, o ano passado. E eu estou indo para substituí-lo, para sucedê-lo. Um homem muito bom, Dom Gorgônio. E eu serei o segundo bispo daquela diocese. Daqui eu sou o 5º bispo de Nova Friburgo. Daqui de Friburgo, né? Tivemos bons bispos. O primeiro foi Dom Clemente, uma pessoa tão boa. Saudosa memória. Ficou mais de 30 anos aqui. Foi. Era muito querido. Ele era da Academia de Letras. Muito. Depois veio o Dom Alano. Dom Alano. Também outra pessoa. Esse de vez em quando visita Friburgo, Dom Alano. E o Dom Rafael, depois que faleceu, né? Dom Rafael, E Dom Alano está forte, vai celebrar 90 anos esse ano. Ah, é? Já? E 50 anos de bispo, agora em maio. Puxa vida. Então nós tivemos, assim, excelentes bispos. E eu, nesse curto período, procurei dar a minha contribuição. De fato, eu também estou assimilando a transferência, né? Mas acolhi com muita fé,
Foi. Com E foi acolhida, obediência. né? Foi acolhida com muito carinho. E aqui eu fui muito bem acolhido pelo povo. De fato, as pessoas estão um pouco sentidas, né? Estão Porque sim. foi uma surpresa, assim. Eu costumo dizer, não sei se foi muito tempo ou pouco tempo. Foi vivido. Vivido com amor, com intensidade e com gratidão. Então, só tem que agradecer aos padres, aos fiéis leigos e leigas, a tantas pessoas que me ajudaram nesses quase 5 anos. Se alguma coisa boa foi feita, é mérito de Deus e de tantas pessoas que estiveram ao meu lado me ajudando nesse governo da diocese. Isso deixou um legado, né? Fez uma história em Friburgo. E eu cheguei no ápice da pandemia, foi em pois julho tá de me 2020. falando. Julho de 2020. Então. Foi antes? Ou eu já estava começando a pandemia? Não, estava bem no meio da pandemia. Começou em março, foi em julho, na época mais crítica. Exato. Tanto é que a minha posse na catedral só podia ter 15 pessoas. Realmente eu nem fui exatamente, não, foi bem fechado. Foi né? o ponto mais alto da pandemia, então tomei posse nesse período, mas aqui estamos para agradecer. Aproveito esse espaço para agradecer a todos os irmãos e irmãs que me ajudaram, que rezaram comigo, e peço que vocês continuem rezando. O bispo parte, mas as amizades permanecem. Ficam, claro. E eu aprendi muito com vocês. Foi minha primeira diocese, porque em Niterói eu fui bispo auxiliar. Agora aqui eu fui bispo diocesano. Então, estou levando para a nova diocese um legado que eu recebi de vocês. E estou levando lá também. Né? Tudo aquilo que eu vivenciei aqui, as experiências, as vitórias, as dificuldades, foram 5 anos intensos. Decepções nenhuma, né? Não, decepção nenhuma, estamos vivos. Pois é, que coisa boa, como né? diz São Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a minha fé. Provações sim, dificuldades sim, cruzes sim, que faz parte da vida. Claro. Mas decepção não, porque Deus é fiel, eu tenho muita fé em Deus, em Nossa Senhora, então a gente conseguiu, né, enfrentar tudo no olhar da fé, porque a igreja é dele, né? Nós somos só instrumentos. E o pessoal aqui é muito religioso, assim. Muito religioso, então eu tenho recebido muitas mensagens, telefonemas, orações, cartões, inclusive da senhora, missas por onde passa, né? A missa se transforma numa ação de graças e uma despedida, entre aspas, né? Então a gente tem recebido muito carinho, muito afeto. Ainda bem que eu vou ficar com vocês ainda até a Páscoa. Vou celebrar a Semana Santa com vocês. Que bom, pois é. E dia 22 eu vou para Itapetininga e tomo posse lá dia 24 Rápido, de abril. Assim? Vai dia 22, né? Eu vou dia 22, 24 é a posse. Porque o bispo nomeado, ele tem 2 meses para tomar posse na nova diocese. Isso é o direito canônico que diz, da igreja. Então fui nomeado dia 25 de fevereiro e vou tomar posse 24 de abril. Passa rápido. São só 2 meses para a gente fazer tudo, arrumar, se despedir. tudo, Então, minha cabeça, assim, eu estou assimilando as emoções, porque deixar a diocese, né? Deixar a diocese e também já assumir uma nova diocese. Então, estou com a cabeça aqui, a cabeça lá, mas o foco é na Semana Santa, na Páscoa, que é a festa maior. E também lidar com todas essas emoções, né? Então Deus está me ajudando a assimilar tudo isso e conseguir, assim, conjugar, né? Friburgo, Itapetininga e a Semana Santa, a Quaresmas, que estamos vivenciando ainda. Sim. Aqui, vocês têm férias, não tem? Férias? É previsto, mas assim, é difícil a gente se desligar totalmente, né? Não, mas eu estou perguntando que nas suas férias tirar nem que fosse uma semana. Sim. Via Nesse Friburgo. período todo aí, depois que eu tomar posse,
E tem toda a questão de mudança, né? Sim, totalmente, né? Depois que tomar posse, já temos uma romaria para a Casa da Mãe Aparecida. E depois temos a Assembleia dos Bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em Aparecida. Então, já estou com a agenda, depois começa um período de crismas. E depois que as coisas acalmarem, eu quero fazer um retiro, tirar uns dias para descansar. Precisa, né? Para assimilar tudo isso, né? Exatamente. Estou procurando na agenda aí depois alguns dias, né? Mas no momento não tem previsão. Não precisa, né? Porque foi assim, muito rápido, né? Foi muito rápido. E digo a todos, eu não pedi para sair, né? Foi um chamado da igreja, eu também fiquei surpreso, mas acolhi, né? Esse é um chamado da igreja do Papa Francisco, eu sempre disse sim ao chamado da igreja. Depois que a gente dá o primeiro sim, os outros são consequências. Então, não pedi para sair, alguns dizem, o senhor pediu para sair? Não. O senhor queria voltar para São Paulo? Não tinha isso no horizonte, né? Mas as surpresas de Deus, né? Como eu disse, tem um para quê, né? E eu já peço que vocês rezem também pelo novo bispo que virá, não sabemos quando, mas já está sendo gestado no coração de Deus e no coração do Papa, se Deus quiser. Eles não sabem nem de onde vem, né? Não nada. Tem previsão nenhuma. É impressionante, né? Então vamos aguardar, rezar e que vocês acolham também com muito amor, como me acolheram. Agora a sua amizade foi muito grande com os padres daqui, né? Eu sempre tenho com o padre grande Jorge, estima, né? sim, pelos padres, ordenei alguns, né? Ordenei 6 padres. Né? 6? E também no nosso seminário acolhemos vocações. Então a gente procura ter uma proximidade. Eu gosto muito dessa palavra, proximidade, né? Somos irmãos. Eu até chamo os padres de irmãos, né? Meu irmão. Então, estamos aqui todos para servir a igreja, né? Somos da família de Deus. E como família a gente respeita as diferenças e procura, né, viver essa unidade, essa comunhão. Então, eu agradeço. Porque os padres são os colaboradores imediatos do bispo, né, nas paróquias, né? Exato. Então, nós temos muitos padres assim dedicados, zelosos, né, trabalhadores, e rezar também para que, né, o Senhor mande mais operários para servir o nosso povo de Deus. Exatamente. E aqui tem muita igreja, muita capela, né? Friburgo tem, né? Aqui em Friburgo, sim, mas em algumas outras, na região norte, né, mesmo no litoral, nós temos paróquias com mais de 20 comunidades, né? Então, e comunidades distantes, sim, né? Sim. Então, os padres celebram aqui, correm para lá, estradas de terra. Eu sei do sofrimento deles e por isso agradeço, né, esse amor que eles têm pelo povo. No domingo, o padre Josimar acabou de almoçar, nem ficou até o final ali com a gente, não. Ele ia celebrar mais 2 ou 3 missas assim ainda. Mesmo. Sem contar que às vezes aparece um funeral para fazer, um doente para visitar no hospital. Além daquilo que está programado, sempre surgem situações novas que precisam, né, que o padre esteja presente. Quando mais quando o padre assim pertence àquela comunidade e que é querido, o padre assim é muito querido, gente. Sim. É uma gracinha. Agora mesmo falando com ele estava vindo de um funeral. Um outro padre me ligou que faleceu uma senhora que ele estava indo também para visitar a família. Mesmo? Então são situações que vão aparecendo e é bonito ver os padres assim dedicados, né, sempre disponíveis para atender, né, os pedidos. Eu acho que quando a pessoa resolve ser, já tem aquela tendência desde garotos, que o padre Josimar era desde garoto. A senhora conhece ele há muito tempo. Pois é. Muito dedicado, zeloso. Diz que ele fazia uma procissão quando era garoto, sabe dessa história? Não. Diz que quando era garoto, ele fazia assim,
Ele pegava, quem me contou, acho que foi a mãe dele, ele pegava aquela porção de milho, né? Aí as galinhas iam toda atrás dele, que eles tinham criação de galinha, e ele na frente como se fosse o padre. Já era um pastor, né? Exato. O Quer bom dizer, pastor. desde criança que ele já Era um tinha, bom, né? E ele é um bom pastor. A Dona Odete, a mãe dele, é uma santa mulher. Então, é o que Jesus pede, é o que a igreja pede, que nós, bispos e padres, sejamos bons pastores. Exato. O pastor é aquele que cuida, né? E o pastor vai à frente para indicar o caminho, vai atrás para olhar para ver se ninguém se perde, e vai no meio do rebanho para encorajar o rebanho, porque às vezes a estrada é pesada, né? É difícil, mas o pastor é aquele que ajuda, mas também o pastor é ajudado. Exatamente. O pastor cuida, mas também é cuidado por Deus, por Nossa Senhora, mas pela igreja e por vocês, Exato. Dona Marli. O amor de vocês para conosco, isso nos ajuda muito. Nós cuidamos, mas precisamos também, muitas vezes, Exato, sermos cuidados. Aquele carinho, Precisamos aquela também de cola. não é? Precisa, é um ser humano. E o povo também cuida de nós, né? Eu agradeço também todo o cuidado que eu recebi, o afeto, o amor. Vocês cuidaram muito bem de mim aqui nessa diocese. Padres e povo santo de Deus. E o povo, as pessoas caiu aqui assim, com aquela gentileza, com aquele carinho, aquela bondade que as pessoas fez, entendeu? Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa está ali, está precisando, né, de uma palavra, de um carinho. Quantas vezes isso acontece? Eu procurei, mas muitas vezes certamente não consegui realizar tudo da melhor maneira possível, né? Tem os limites humanos e também o tempo. E a diocese é muito grande. Muito, né? A extensão dela, né? Mas aquilo que foi possível fazer, a gente fez com amor e por amor a Jesus e a igreja. Muita coisa poderia ter sido feita também, certamente. Não foi possível, né? Mas não faltou vontade. Né? Mas enfim. não, eu acho não, que foi tudo muito assim, muito perfeito. Só o seu carisma, isso já satisfaz as pessoas, completa as pessoas, né? Eu agradeço a Deus, é mérito dele. A pessoa já chega assim, cumprimentando, sorrindo, isso faz bem a pessoa. Sim, é o meu jeito assim, de ser, sou um pouco tímido também. Né? Mas o jeito de ser, de estar junto, né? De estar junto ao povo, isso me faz bem. Isso, né, me anima, me reanima, me restaura. Estar com as pessoas. Às vezes a gente chega para celebrar tão cansado da viagem, disso ou daquilo, com preocupações, como o abraço do povo, como o altar, a Eucaristia nos restaura, né? E, enfim, você sai dali da missa restaurado, fortalecido e digo, descansado, porque a gente descansa em Deus e no abraço também do povo, e o abraço do povo é um mimo de Deus também para nós. Quanto mais que a gente faz aquilo com amor, né? É diferente. Hoje, por exemplo, eu acordei 5 horas da manhã. Eu acordo sempre 8h30, 9 horas. Nunca acordo antes. Acordei 5 horas. Eu não sei o que houve. Acordei 5. Aí eu falei, não vou dormir mais. Se eu dormir mais, eu vou perder uma hora. Às vezes acontece, né? Eu não sei se eu dormi preocupada com o horário. Deve ter sido, né? Às vezes a mudança de horário, de agenda, né? Pois está habituado. Eu falei, não, né? Eu pensei, Deus me ia perder a hora, não posso deixar o Dom Luiz Antônio me esperar de jeito nenhum. E esse horário a senhora encontrou para a gente poder estar aqui, por conta da agenda, mas que bom que deu certo. Deu certo. Mas, assim, mais um encontro, vamos dizer assim, nosso, por um abraço, e ainda mais nessa Semana Santa, né? Semana maior, semana da nossa salvação. Então é sempre bom estar aqui com a senhora para a gente transmitir uma mensagem de esperança, de Páscoa, né? De renovamento e de vida nova, né? Páscoa é a ressurreição, é a nossa salvação. Porque esse mundo já será tão perturbado, não é isso?
Tanta maldade, tanta coisa. E estamos no ano, essa Páscoa, tem algo mais, né? Porque nós estamos no ano jubilar, é o ano santo. E o Papa escolheu como tema para esse ano santo, a cada 25 anos tem o ano santo. Sei. E jubileu, alegria, o ano santo, a mensagem, o tema desse ano é Peregrinos da Esperança. Então nós somos todos peregrinos, né? Caminhamos em direção à casa do Pai, e a nossa morada definitiva é o céu, é junto de Deus. Mas a gente tem que peregrinar com esperança, com alegria, com entusiasmo. Eu sei que a vida está difícil, como a senhora falou, situações difíceis, tanto na família, pessoais, familiares, no trabalho, no Brasil e no mundo, né? As guerras, os conflitos. Que não Mas acaba, a gente não Deus. pode perder a esperança, porque o próprio São Paulo diz, né? A esperança não engana, não decepciona, porque o amor de Cristo foi derramado em nós. Então, seguir com alegria. A senhora está sempre aí, jovial, sempre sorrindo. Mas a vida está pesada. Tá. E eu sempre costumo dizer, vamos celebrar Sexta-feira Santa, a paixão de Cristo, mas lá estava Maria de pé aos pés da cruz. Exato. Então isso é esperança, né? Mesmo numa situação difícil. E se a gente se seguir em fechar, é frente. pior, né? Se a gente se fechar, Pior? não é pior. A gente tem que encarar e ir em Pra frente. frente, né? Tudo passa. Tem uma oração tão bonita de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus é fiel. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então, seguir em frente. Exato. Então, não por isso, pode. esse ano santo, assim, é para renovar a nossa esperança, e celebrar a Páscoa nesse ano jubilar também é muito significativo, né? Porque Jesus, a gente tem esperança, porque Jesus ressuscitou, está vivo e prometeu estar conosco até o fim. Então, nós estamos sozinhos, nós estamos órfãos, né? Se Ele prometeu estar conosco, é isso que Ele falou quando voltou para o Pai: estarei com vocês até o fim. Então, aqui está a razão da nossa esperança, que não estamos sozinhos, temos Deus caminhando conosco, e Jesus abriu para nós as portas da vida eterna, a Páscoa, e também temos tantas pessoas que nos ajudam a caminhar nas estradas da vida. Exatamente. Pessoas que estendem a mão, que dão colo, dão ombro, que escutam, que sorriem. Um né? abraço Um assim, abraço. afetuoso, né? Como é gostoso. Como né? isso tudo. Eu vejo tudo isso como mimo de Deus, né? Porque Deus sempre, né, Ele quer que a gente caminhe bem, permaneça de pé e que a gente seja também feliz, né? Exato. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, alegria, gratidão. A gente vê pessoas carregando pesadas cruzes, mas que não perdem a esperança. Não perde. Estão sempre de bem com a vida, dão um exemplo para nós assim. Mas o mundo está desmoronando e aquela pessoa segue com fé, Segue com sorrindo. fé. Vai melhorar. né? Amanhã vai melhorar. Vai melhorar. Tem um amanhã. E realmente tem um amanhã. Tem. Isso é Páscoa. Tem um amanhã. Né? Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Jesus, eu posso crer no amanhã. Exatamente. Né? Então, olhar para o futuro, esperança também, olhar para o futuro, né? Saber que tem um amanhã. Dias melhores já, e depois a eternidade junto de Deus. Porque o nosso propósito é um, né? Mas o de Deus é outro, gente. A gente quer aquilo ali, não é para ser. Não era, Não é? né? Mas e acolher, né? Não se Exatamente. revoltar, né? Não se revoltar. Aqui está, porque o propósito de Deus, né? E às vezes a gente demora para ver o que Deus quer de nós. Por isso que a pergunta é essa, não é por que isso aconteceu comigo, é para quê? Depois que passa a tempestade, a gente olha para trás e fala, olha, foi bom, agora estou entendendo o que aconteceu. Se eu tivesse isso, se eu tivesse feito, foi ia dar bom. errado. É assim. Por isso tem que ter discernimento, sabedoria, né, dona Marli? Tem sim. Para não precipitar nada. Né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa que não está dando certo, aí eu deixo. Vai esperar, não é para ser.
Deixa lá no coração de Deus. Não é para ser. Uma pessoa uma vez me disse, entrega para Nossa Senhora e não pega de volta. Deixa lá no coração de Deus e entrega para Ele, né? Eu criei uma frase uma vez, né? Quando a gente sai de cena, Deus entra. É interessante isso que a senhora falou. Tem alguma situação, deixa ela ali. Deixa aí. E de repente a gente tira o foco daquilo, daqui a pouco Deus dá uma coisa melhor. Uma inspiração, uma solução, Exato. um caminho. Por isso que eu falo, a gente fica às vezes tão em cima de uma questão e não resolve. Quando a gente entrega, tira o foco daquilo, põe o foco em outra situação, aí Deus dá a sabedoria para a gente resolver. Isso acontece muito comigo. Eu quero fazer, não está dando certo, quero fazer, eu deixo para lá. Deixa lá, não vou fazer não. De repente vem uma coisa melhor para mim. Então, E acontece. E acontece. Quando a gente sai de cena, Deus entra. Que às vezes a gente quer resolver tudo. Mas até tem uma frase, dona Marli, só está me inspirando, que diz assim: fazer tudo como se tudo dependesse de nós e acreditar como se tudo depende de Deus. Fazer tudo como se dependesse de nós, mas acreditar como tudo depende de Deus. Então aqui a gente integra. Eu faço a minha parte e acredito que sem Ele eu não faço nada. Exatamente. Porque senão acontece assim, eu acho que tudo depende de mim, eu vou resolver tudo. Está errado. Ou, Senhor, resolva tudo aí, porque eu vou ficar aqui na minha. Não. Então fazer a nossa parte e acreditar que Deus também está operando. Aí eu, quando saio de casa, eu peço Ele me proteger, peço a Nossa Senhora. Eu não saio assim, nem fecho a porta, não. Antes de entrar no elevador, eu peço para que me proteja. Entregar. Confiança. É assim que eu estou indo para a nova missão. Na confiança, na entrega. Exatamente. Né? As pessoas perguntam, o senhor está feliz, está triste? Eu estou indo na confiança. Exatamente. Né? Porque se foi Deus que chamou, do nada, eu né? me entrego e vou. Do nada, a pessoa ficar muito mais tempo aqui, então, de repente. Pronto, está tudo bem. Para seu bem. Não entra a questão se eu estou triste, se eu estou feliz. A questão é ir, né? E Deus chama e a gente vai. Não tem isso. Portanto, vocês já não são, os padres já não são casados, não tem aquela família que ele criou, né? Já está à disposição mesmo da igreja. A disponibilidade é importante para o chamado de Deus. Exatamente. Não só para o padre ou bispo, mas para vocês, leigos e leigas, fiéis, tem um coração disponível, aberto, né? Para a novidade de Deus. Aí é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, né? E que conduza bem, se Deus quiser, né? Conduz. Se a gente permitir, Ele conduz. Né? Porque Ele já habita em nós, né? Enquanto Ele é um povo amável, um povo carismático, né? Que vai abraçá-lo, como nós fizemos. E lá, a padroeira Nossa Senhora dos Prazeres. Aqui a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Eu saio da casa da mãe e vou para a casa da mãe. Nossa Senhora dos Prazeres ou das Alegrias é celebrada logo depois do domingo da Divina Misericórdia. Depois da 8ª de Páscoa, são as Alegrias de Maria. Aquele filho que ela sepultou está vivo. Né? Então, as alegrias de Nossa Senhora. Que coisa boa. Por isso, Nossa Senhora dos Prazeres. Né? A gente que vive assim na religião é muito bom, né? Como é bom, como rica conforta a gente dos momentos difíceis, né? Olhando para o sorriso de Nossa Senhora. E cantar com ela, eu canto com ela, é o meu lema episcopal de bispo. O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Só gratidão a Deus e a vocês. A gente olha assim para Nossa Senhora, parece que ela está sorrindo. Sim. Por isso as alegrias de Maria, Nossa Senhora dos Prazeres. Ela está feliz, porque ela gerou um filho, concebido por obra do Espírito Santo, sepultou esse seu filho vive. E ela está junto dele, coroada como rainha do céu e da terra, e nós, onde está Maria, estaremos nós. Com minha mãe estarei. Aquele canto tão bonito, né? Então, por isso é Páscoa. É a ressurreição, é a vida eterna,
é a festa maior dos cristãos. Por isso, procurem participar intensamente desses dias de salvação na sua comunidade, ter um tempo de oração, de silêncio, né? Para que você celebre bem a Páscoa com a sua família e permitir que Jesus também possa, né, nos pascalizar, né? Que possamos ser novas criaturas nele. Agora eu gostaria que o senhor dissesse a programação, que nós estamos já encerrando já. A programação de Páscoa. Então, a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, né? Depois nós temos o Tríduo Pascal, né? Que é Quinta-feira Santa, o Lava-Pés, a Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia. Sexta-feira Santa, a Paixão de Cristo, celebramos às 15 horas. Depois temos a procissão com o Senhor morto, após a celebração, né, da Paixão. Sábado Santo, a grande vigília pascal, a celebração da luz, da vida. E o domingo de Páscoa. Então, eu digo, e o que a igreja ensina, a Páscoa é a festa maior dos cristãos. É a sua última missa? É a festa aqui? da vida. Eu celebro na Catedral às 10 horas, no domingo de Páscoa. Depois, no dia 21, eu tenho uma crisma em Cordeiro e dia 22 eu já vou embora cedinho. Então, eu tenho a graça de celebrar a Semana Santa na Catedral e depois vocês podem procurar os horários ali no Facebook da Catedral. Estarei lá. Então, mas convido você a participar, né, da sua comunidade, né, e vivenciar intensamente em família, também momentos de intimidade com Jesus, agradecer a vida e a salvação que Ele nos trouxe pela sua paixão, morte e ressurreição. Quer dizer que a missa de Páscoa deve ser 10 horas 10 horas da manhã na Catedral, a missa de Páscoa. Então é isso, né? A gente, sem a cruz, o poder de Jesus não seria amor, mas sem a ressurreição, o amor não seria poder. Então, a ressurreição de Cristo, a Páscoa, mostra a vitória da vida sobre a morte. E mostra também que o amor tem poder para transformar as pessoas, o mundo, a realidade, para nos transformar. O amor de Deus que foi derramado sobre nós. Onde existe o amor, existe tudo. Existe, assim, a compreensão, o respeito, né? O tratamento da gente com as pessoas. É o maior mandamento, o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. E aquela frase que eu sempre utilizo, vocês já sabem, onde reina o amor, Deus aí está. Se tem amor, Deus está presente, as relações são mais saudáveis. É de respeito mesmo, de tolerância, de reconciliação, né? Hoje as pessoas estão tão agressivas, então Páscoa é tempo de conversão, né? Amor abrir pelo o ser coração, humano, a né, mente, gente? Acho que a gente tem que ter aquela consideração, aquele amor com a pessoa, cumprimentar pelo menos, isso, né? é Páscoa, é ser um sinal de vida, né? Delicadeza, bondade, né? E a senhora é assim, viu? E eu agradeço também essa oportunidade. Eu tenho esse hábito, eu fui criada assim, no meio da família, assim, muito unida, assim, com gentileza, com carinho com as pessoas. Pessoal do interior, né? Gentileza gera gentileza. Ao profeta gentileza. Pessoas de interior, da minha época, era assim, aquela gentileza, aquele respeito, né, pelo outro. E gratidão também, gratidão, saber agradecer. Exato. Hoje as pessoas não sabem nem agradecer e nem pedir perdão. Não. E nem desculpa é tão simples. Nada. Se você errou, desculpa. Tão fácil, né? Ou alguém, obrigado. São coisas tão simples, mas as pessoas têm dificuldade. Tem dificuldade, por quê, gente? Se a Também gente não por que sei. não pode pedir desculpa e tal? Não. Né? Aí fica aquela mágoa, ressentimento, que faz mal. Coisa que eu não tenho na minha vida, graças a Deus, é mágoa. E Páscoa é para isso, é para limpar o sepulcro vazio. Com o sepulcro vazio, Jesus vive e a gente também se liberta, pôr para fora tudo que atrapalha, isso, né? que torna a vida pesada. Né? Sabe, guardar aquela mágoa, aquela raiva. Gente, se alguém me faz alguma coisa, ele lá em cima está vendo tudo, quem tem que julgar é ele, não eu. E nós precisamos de reconciliação, de paz, respeitar as diferenças, né? Quantas divisões,
enfim. De passar por cima de muita coisa vamos que não conviver com as interessa, diferenças, né? Sem ataques, né? Sem ódio, mas com muito amor. A gente esquece, deixa de lado. Eu penso assim, eu não sei se eu não quero me aborrecer, não quero me chatear, então... Por isso que a senhora está bem, com saúde, com um sorriso. Graças porque a a mágoa, Deus. o rancor, o ódio faz mal, Faz. intoxica, né? No coração só tem lugar para o amor. O que tem que circular no coração é amor, mas às vezes tem tanta coisa ruim circulando nas nossas artérias. Por isso Páscoa é isso, essa ressurreição de Cristo que quer nos transformar, é conversão mesmo, uma vida nova. Tem pessoas que às vezes falam, Marli, que mundo que você vive? Você está sempre assim, zen? Eu falei, a gente vive no mundo que todo mundo vive, agora tem que saber, né? É o olhar que muda. Fala, a mente, o olhar. Eu vivo no mesmo mundo, com os pés no chão, Exato. mas eu vivo segundo a vontade de Deus, que me ensinou a amar. Por que eu vou ficar zangada se eu posso estar bem, estar alegre, feliz, Eu né? quero ter uma vida mais leve. E por isso que eu falei, a senhora é um exemplo também. Tem suas dores, eu também tenho as minhas. Exatamente. Mas uma vez eu ouvi isso de uma irmã. Ela dizia assim, o rosto é dos outros, mas o coração é nosso e de Deus. Só Deus sabe. Exatamente. E só nós sabemos o que estamos sentindo, mas o rosto é dos outros. Exato. Ainda que sua dor seja imensa, sorria. Isso a senhora faz, né? Então, transparecer amor e alegria. Muito bem. Olha, nosso papo está tão bom, mas já terminou o nosso horário. Qual a mensagem que o senhor deixaria aí para o nosso Primeiro, povo? de gratidão por esse espaço. Foram quase 5 anos aqui, 2 vezes ao ano. Gratidão por esse espaço à senhora, à TV, aos patrocinadores e aos telespectadores que nos ouvem, né? E a mensagem para a senhora continuar com essa jovialidade e fazendo esse papel tão bonito como jornalista. E a minha mensagem para vocês, irmãos e irmãs, é de uma feliz e santa Páscoa. O bispo parte, mas levo vocês no coração, no olhar e no altar. Rezem por mim, celebrem bem a Páscoa. Permitam que Deus possa, né, renovar, né, a vida de cada um de vocês. Amém. Permitam isso. E fica conosco, Senhor, e onde reina o amor, Deus aí está. A todos e todas, meus irmãos e irmãs, católicos e de outras denominações, feliz e santa Páscoa. Amém. Com a minha bênção e gratidão por tudo e por tanto. Amém. Amém. Muito obrigado por senhor ter vindo aqui. Eu sei que está nos seus últimos dias aqui em Friburgo, muita coisa para fazer, né? Mas dispôs desse tempo de vir aqui, para vir aqui. Muito obrigada mesmo. Que Deus lhe proteja, que Jesus te acolha muito bem lá para onde vai, na sua cidade lá. Que o povo acolha como nós acolhemos aqui. Eu sei que isso vai acontecer pelo seu carisma, pela sua bondade, pelo seu humor. Vai ser muito bem recebido. Obrigado, minha mãe. Me dê a sua bênção de mãe também. Reze por mim. Sim, Amém. claro, amém. Gratidão. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix.